paz, irmãos. Atos 19 e 20, para a gente começar a nossa reunião de hoje, diz que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Esse continua sendo um tempo onde a palavra vai continuar crescendo e vai prevalecer sempre sobre qualquer circunstância. Hoje eu peço permissão para entrar na tua casa com esse culto que vai ser tremendo. Prepara todo mundo aí e se ligue nesse canal, porque vai ser uma bênção esse culto. Deus te abençoe. Graça e paz, Igreja do Senhor. Queria te convidar a reunir a sua família no sofá da sua casa para que nós possamos adorar ao Senhor nessa hora. Amém? Queria deixar um versículo aqui para você e sua família. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. 2 Timóteo 1,7. Que o Espírito do Senhor nos enche de amor nessa hora. Amém? Vamos adorar ao Senhor? Aleluia. Tu és bem-vindo, Jesus, nas nossas casas, Deus. Tu és bem-vindo, Deus, nas nossas vidas, Jesus. Fale conosco nessa hora.
situações nós possamos esperar no Senhor, confiar nele, colocar a nossa fé em ação. Amém? Glória a Deus. Nós esperamos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti, ó Deus. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças, alcançados, renova os que não têm vigor. Temerão os que esperam nele, porque forte é o nome do Senhor. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu, tu és meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus, te celebramos, ó Senhor. Glorificado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Você pode adorar aí com a sua família, querido. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças, alcançados, renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele, pois tão forte é o nome do nosso Deus. Aleluia. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu. És meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu, tu és meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus. Aleluia. Confie nele, espere nele. Nós temos um Deus. Aleluia. Jesus. Te adoramos, Deus. Você pode aplaudir a presença do Senhor aí na sua casa. Graça e paz, meu querido. Obrigado por você estar reunido aí com a sua família nesse culto de domingo que nós estamos fazendo. Obrigado por deixar essa palavra chegar até os seus ouvidos, os seus corações. Eu oro muito para que essa palavra edifique a sua vida. Nós vamos estar falando sobre a importância de sermos igreja, a igreja como o corpo de Cristo. Hoje, o mundo só consegue ver Jesus através de mim e de você, né? O mundo só consegue ver Jesus através da igreja. E essa série de palavras tem o objetivo de aumentar o seu entendimento do que significa ser igreja, aumentar a sua compreensão também do seu papel, não é, dentro da igreja. Eu creio que nós vamos poder servir uns aos outros de uma forma muito mais excelente a partir do momento que nós entendemos essa missão que nós temos como igreja de Jesus.
ser igreja é um grande privilégio. Eu não sei qual que é a sua experiência com igreja, se você convive no ambiente de igreja desde pequeno, ou se você está conhecendo esse contexto de igreja apenas agora, mas eu quero te ensinar que ser igreja é um grande privilégio. Quando nós somos igreja, nós temos a garantia de que Jesus sempre estaria presente. Mateus 18, versículo 20, diz que onde dois, isso foi Jesus quem disse, ele que garantiu, ele que prometeu. Ele disse, olha, que quando 2 ou 3 reunissem no seu nome, a promessa dele foi, eu estarei ali. Então, nenhum lugar teremos tanta garantia da presença de Jesus quanto quando nos reunimos como igreja. Observe que o texto diz onde 2 ou 3 se reunir. Então não importa se será num prédio, se será numa casa, se será numa praça. Mas se há uma reunião de 2 ou mais pessoas para servir Jesus, para adorá-lo, para falar com ele ou para ouvi-lo, se esse é o propósito da reunião, né, então estamos vivendo igreja, estamos sendo igreja e temos a garantia, irmãos, de que ele estará presente. Então ser igreja é ter a garantia que ele está presente. Ser igreja também é ter um selo de vitória contra o inferno. A Bíblia nos relata como principados e potestades trabalham para matar, para roubar, para destruir. E a única instituição espiritual, o único organismo espiritual nesta terra que tem a garantia da vitória contra todas as hostes malignas, contra todos os ataques do diabo, é a igreja. Então deixa eu te dar uma boa novidade, uma boa nova, né? uma boa notícia. É que se você é igreja, enquanto você for igreja, você tem garantia de vitória contra o inferno. O próprio Jesus disse isso, né? Ele disse assim, olha, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então olha que privilégio nós temos igreja. Temos o privilégio da sua companhia, o privilégio da companhia do Espírito Santo sobre nós, o privilégio da companhia de Jesus sobre nós. Temos o privilégio da vitória contra todo o levante do diabo contra você. A promessa que nós temos sobre nós, por sermos igreja, é que venceremos todo o ataque do inferno e mais do que isso, nós também poderemos entrar avançando contra o inferno e nenhuma estrutura maligna, nenhuma estrutura das trevas, nenhuma estrutura da morte vai prevalecer contra a igreja. E além de termos a companhia de Jesus como garantia, de termos a vitória como garantia, nós também temos o privilégio de, como igreja, sermos cuidadas como uma noiva que está sendo preparada. Paulo escreve à igreja de Corinto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo diz assim, eu os tenho preparado para apresentá-los como uma noiva pura para o seu marido, que é Cristo. Então, como igreja, nós também somos a noiva que está sendo preparada para se encontrar com Jesus. E interessante que no texto de Coríntios que lemos, fala do nosso preparo para esse encontro. E em Apocalipse 19, 7, fala desse momento que está reservado apenas para a igreja. Olha aqui, irmãos, Apocalipse 19, versículo 7, diz assim, fiquemos alegres e felizes e louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro e a noiva já se preparou para recebê-lo. Então essas razões que eu estou compartilhando com você aqui, irmãos, elas servem para despertar o nosso desejo de ser igreja e de entender com mais profundidade, não é? Como ser igreja numa atmosfera de revelação, em um ambiente de revelação da nossa identidade. Meu desafio hoje, pela palavra, é tirar você de um entendimento de igreja, de apenas conviver, de apenas estar no culto e colocar você num ambiente de mais luz, compreendendo a identidade de igreja. Isso é importante. Eu vivi isso na minha história cristã,
quando eu conheci a igreja, mais ou menos aos 10 anos de idade, e comecei a me relacionar com as pessoas. E a minha pergunta, quando menino, era sempre se naquele dia teria igreja. É óbvio que eu me referia se haveria um culto ali, não é? Mas eu fui me relacionando com a igreja até que eu entendi que eu precisava me ajustar ao corpo de Cristo, que é a igreja. Eu fui compreendendo que a igreja não era apenas o prédio, não era, na verdade, que a igreja não era o prédio, mas que a igreja acontecia quando eu me reunia com os meus irmãos. E eu percebi que isso exigia de mim alguns ajustes. E é esse o nosso desafio de hoje. Nós queremos nos ajustar como corpo de Cristo. Nós queremos entender isso. Eu vou começar falando sobre a identidade da igreja. Guarda no teu coração. Qual é a identidade da igreja? O que evidencia que somos igreja? Então eu quero falar sobre 3 unidades, ou melhor, sobre 3 aspectos dessa identidade. A unidade, a santidade e a revelação. Guarda isso no teu coração. Qual é a identidade da igreja? A igreja é evidenciada como corpo de Jesus pela sua unidade, pela sua santidade e pela revelação que ela tem a respeito das coisas espirituais, dando a ela a capacidade de mostrar o caminho. Guarda isso, nós iremos caminhar sobre esses três pilares aqui de forma muito organizada e clara para que você possa compreender. Então, o primeiro aspecto da identidade da igreja é a unidade. Escute o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Jesus está exatamente ensinando para os seus discípulos qual era a identidade que eles haveriam de ter enquanto igreja. Já está aqui nos últimos momentos, né, do ministério de Jesus, ministrando sobre os homens, ministrando sobre os seus discípulos, e ele vai dizer assim, João relata o que Jesus está dizendo, capítulo 17, versículo 21. Ele diz assim, minha oração, é Jesus dizendo, minha oração por todos eles é que sejam um, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, guarda isso no teu coração. Primeiro aspecto da identidade de uma igreja é a unidade. A unidade entre os irmãos. E Efésios 4, versículo 15 e 16, Paulo também está falando sobre o corpo. Ele diz assim, ao contrário, falemos sempre a verdade com amor e cresçamos para ser em tudo como Cristo, que é o cabeça, e de quem todo o corpo depende. Este corpo refere-se à igreja. Toda a igreja depende de Cristo, que é o cabeça. E todas as partes do corpo, olha só, e todas as partes do corpo estão unidas e ligadas pelas juntas. Escuta isso, irmãos, como deve estar todas as partes do corpo unidas e ligadas pelas juntas. Eu e você somos partes que formam a igreja, que formam o corpo. Então, se nós não estivermos ligados pelas juntas, eu que sou uma parte, você que é outra parte, não é? E assim o corpo de Cristo é formado como um edifício, com vários tijolos, com várias pedras. Se nós não estivermos ligados, então não somos igreja. Perdemos a característica essencial de igreja, que é unidade. E Paulo continua dizendo em Efésios, versículo 16, capítulo 4, versículo 16, ele diz, e quando cada parte funciona como deve. Olha isso, irmãos, quando cada parte funciona como deve. Nessa nossa palavra, nesse nosso estudo,
nós temos também esse desafio de fazer com que você funcione como você deve funcionar, não quebrando com a identidade da igreja, que é construída a partir do conceito de um corpo, onde todas as partes estão interligadas e todas as partes estão funcionando muito bem. Não é? Como igreja, nós podemos estar doentes, adoecidos, como corpo de Cristo, nós podemos estar enfermos e muitas vezes enfermidades de morte. E a razão da igreja estar doente pode ser você, pode ser eu, porque não estamos funcionando como devemos funcionar. E a consequência nesse versículo está aqui, que quando todas as partes estão funcionando como deve, diz a palavra, todo o corpo cresce e fica cada vez mais forte em amor. Então escuta, irmãos, a igreja foi estabelecida por Jesus como um organismo que cresce e cada vez se fortalece. Se a nossa igreja, como igreja local também, e também a igreja de Jesus espalhada sobre a face da terra, se como igreja não estamos crescendo e nos fortalecendo dia após o outro, é porque as partes não estão unidas como deveriam estar e não estão funcionando como deveriam funcionar. Então esse, irmãos, é o meu clamor nessa palavra, para que como igreja nós funcionemos ajustadamente e façamos com que o corpo de Cristo cresça e se fortaleça. Mas eu quero te dar um pouco mais de explicação sobre esse primeiro aspecto da identidade da igreja, que é a unidade. Então, eu quero que você entenda nesse conceito de unidade, eu quero que você entenda também o conceito da negligência. Escute isso. O que poderia quebrar com a unidade da igreja e automaticamente está interferindo na identidade da igreja de Jesus? Primeiro, o conceito de negligência. Quando nós somos negligentes com essa unidade. Eu quero lembrar você de um texto, de uma história que eu sou muito apaixonada, amo muito a história de Neemias. Neemias foi um líder que cuidou muito da cidade de Jerusalém. Neemias, Esdras foram muito importantes nesse cuidado da cidade, do templo. E Neemias, capítulo 10, versículo 39, se você ler um pouco da história, você vai ver que Neemias está ali, junto com outros líderes, cuidando de uma série de fatores ali, de compromisso que o povo estava fazendo com o templo. Olha só, eles estavam ajustando uma série de acordos e de leis para que o templo do Senhor tivesse um funcionamento perfeito, não é? E aquele templo é, de uma certa forma, um símbolo da igreja. Não é? Então, assim como Neemias estava ajustando as leis e fazendo acordos com o povo para que o templo continuasse com todas as suas atividades, nós também temos que estar muito atentos para não sermos negligentes com as nossas responsabilidades e essa irresponsabilidade ou não cumprimento da responsabilidade quebrar com a unidade da igreja. Então, no capítulo 10 de Neemias, versículo 39, nós encontramos um versículo magnífico. Ele diz assim, o finalzinho do versículo diz assim, assim, todos nós concordamos em não sermos negligentes com as coisas do templo. Eu queria que quando você estiver lendo esse texto, se você abrir na tua casa, eu estou lendo na versão da Bíblia Viva, a nova Bíblia Viva, eu quero que você troque a palavra templo por corpo. Olha só, assim todos concordamos em não sermos negligentes com as coisas do corpo. Ou talvez trocar a palavra templo pela palavra igreja, assim todos concordamos em não sermos negligentes com as coisas da igreja, né? Da igreja de nosso Deus, do templo do nosso Deus, do corpo do nosso Deus. Esse conceito para mim aqui, irmãos, de Neemias, quando ele reúne o povo e diz, vamos cuidar da igreja. Entenda esse simbolismo que nós estamos fazendo aqui. Ele reúne os líderes e diz, vamos cuidar do templo. E hoje o que nós estamos fazendo aqui não é cuidar de uma estrutura física, de um prédio. Nós estamos cuidando dessa estrutura
estrutura espiritual desse organismo vivo, formado por pessoas, a quem nós chamamos de igreja. E nós estamos fazendo como Neemias fez. Estamos nos reunindo agora como igreja para fazermos um acordo. E qual é o acordo? Não iremos quebrar com essa identidade da igreja que está fundamentada na unidade. Não seremos negligentes com a unidade. Não seremos negligentes com o corpo. Agora, irmãos, de que forma nós podemos estar sendo negligentes com o corpo de Jesus? Eu quero te ajudar a fazer uma autoavaliação minha, sua, percebermos, não num ambiente de acusação, mas num ambiente de libertação. Presta atenção, nós podemos ser negligentes com esse corpo, sendo simplesmente ausentes. Olha, é tão interessante, né? Porque nós lemos um texto de Mateus, logo no começo aqui, Mateus capítulo 18, versículo 20, que a Bíblia fala assim, onde 2 ou 3 estiverem juntos, ali Jesus estaria. E eu quero fazer uma brincadeira com você. Se 2 estiverem juntos, mas se você não for, você quebrou a igreja. Alguém vai estar só. Você consegue me entender, irmãos? Esse é um desafio que nós estamos tendo aqui. Não se ausente. Tomé foi um dos discípulos que se ausentou em uma das reuniões. O problema foi grande. Primeiro porque Tomé ficou sendo lembrado como o discípulo incrédulo. Mas eu quero caminhar com você. Presta atenção, queridos. Como você pode ser negligente? Primeiro, nós estamos vendo aqui que você pode ser negligente apenas com a sua ausência, não estando presente. Não estando presente nas nossas células, não estando presente no nosso culto. E eu quero que você entenda que a sua ausência quebra a unidade. Se você lê o livro de Atos, você vai ver uma expressão tão tremenda. A Bíblia diz assim, e todos estavam juntos, e todos tinham o mesmo coração. Essa palavra, todos, ela dá um entendimento de que se estavam todos, então não tinha ninguém ausente. Eu quero que a nossa igreja, como corpo de Jesus, seja muito bem preparada para esse encontro com Jesus nos ares. E eu quero então que você tome uma decisão no seu coração. Sempre que for possível, esteja presente. Outra maneira que você pode ser negligente com o corpo, negligente com a igreja do Senhor, é não prestando o seu serviço, não servindo, não é, com os seus dons, não servindo os seus irmãos, simplesmente não atuando, simplesmente não servindo. Escuta, irmãos, o nosso serviço ou do nosso serviço depende muitas coisas, né, dentro da igreja. A igreja para quando você não atua. E eu fico vendo muitos irmãos que não estão ausentes, eles até estão presentes, mas eles não estão servindo. E muitas pessoas vêm e me perguntam, pastor, eu quero ajudar, como eu posso ajudar? É lógico que como pastor eu posso te passar algumas orientações, mas a Bíblia já te dá um caminho. Você precisa servir ao próximo, naquilo que ele necessita. A sua capacidade de ver as necessidades dos irmãos e atuar. Irmãos, vamos curar esse corpo de Jesus. Vamos fazer com que a igreja de Jesus seja saudável. Como? Com o seu serviço. E a Bíblia tem alguns relatos interessantes desses serviços que cada um tem um serviço diferente. Atos capítulo 6, por exemplo, versículo 4, nós vemos os serviços dos irmãos sendo separados. Alguns foram dedicados para servir as mesas e outros para estar em oração. Nós temos aqui um grupo na igreja de intercessão, orando todos os dias, das 6 às 7 da manhã. Esses irmãos estão servindo, entende isso, irmãos? Eles estão contribuindo pela unidade da igreja, pela identidade da igreja. Eles estão servindo ao Senhor com seus dons, orando todos os dias pela manhã. Outros irmãos estão atuando em ação social, outros líderes estão organizando a Marcha do Amor, cestas básicas. Eu quero te desafiar
desafiar, você que está me ouvindo, sendo da nossa igreja local ou não sendo da nossa igreja local, eu quero te desafiar a usar os seus dons, a usar os seus talentos em serviço deste corpo, né? Então, nós podemos ser negligentes com a nossa ausência, nós podemos ser negligentes quando nós não servimos, e nós podemos ser negligentes também com as nossas questões financeiras, com as nossas contribuições financeiras. Eu quero te contar um testemunho aqui para a gente fechar esse ponto. Todos conhecem e lembram da história de Gideão. Esses dias eu estava refletindo e algo interessante aqui me veio ao coração no texto de Juízes, capítulo 6, versículo 15. Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, Gideão não era um qualquer. O anjo reconhece Gideão como um homem de coragem, de força. Gideão não tinha muita expressão, como ele mesmo vai dizer aqui no texto que vamos ler, mas Gideão era um homem que tinha uma visão estratégica das coisas, da vida, uma visão que estava talvez acima da média, né, daquele tempo. E quando o anjo do Senhor fala sobre usá-lo na libertação de Israel, escuta, o anjo diz assim, eu te chamei, não é? Vai na tua força. E Gideão responde assim, Senhor, como posso libertar Israel? O que Gideão está pensando aqui? Nas possibilidades que ele teria para fazer o que o Senhor o estava desafiando. Então, quando Gideão pensa nas possibilidades, olha a primeira coisa que vem à mente de Gideão. Ele diz, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre. A primeira barreira que Gideão encontra aqui são as questões financeiras. Depois, ele diz assim, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Gideão, entenda isso, irmão. Gideão era alguém com capacidade estratégica aguçada. Então, automaticamente, quando Gideão recebe a missão, ele pensa em duas barreiras que ele teria que vencer. Ele diz, como eu posso fazer se sou pobre? Como eu posso fazer se não tenho dinheiro? Gideão não era tão pobre assim. Ele estava com a colheita. A Bíblia diz que ele tinha empregados, não é? Mas o que Gideão tinha em mente era recursos financeiros, não é? Que pudesse fundamentá-lo em uma ação militar contra os midianitas. Então, quando Gideão diz, Senhor, não dá para fazer o que o Senhor está me pedindo porque eu não tenho dinheiro. A segunda coisa que ele faz não dá para fazer o que o Senhor está me pedindo porque eu não tenho credibilidade na sociedade para tal. Ele diz, eu sou pobre e eu sou a pessoa menos importante da minha família. O que Gideão não contava é que a ação divina seria tão sobrenatural que a ausência de recursos e a ausência da sua credibilidade, da sua história, não iria ser o problema aqui. Mas de forma geral, eu gosto de entender que essa história de Gideão foi uma história específica de Deus, uma ação muito específica de Deus nessa vitória. Gideão lutou com 300 homens. Pouquíssimas vezes nós vemos na Bíblia batalhas que foram vencidas desta forma. Deus tinha um propósito muito específico aqui com a história de Gideão. O que eu quero te fazer entender é que Gideão diz algo que é verdadeiro. Naquela ocasião, Gideão não precisou de recursos, mas aquela ocasião foi uma exceção. Entende isso, irmãos? Deus agiu de uma forma sobrenatural, mas de forma geral, Gideão estava correto. Ele não poderia fazer nada se não tivesse recursos. Então, quando a gente fala da identidade da igreja e estamos fundamentando, uma das coisas que a igreja evidencia a sua identidade é a unidade. A maneira que temos para quebrar a unidade é nos ausentando, não prestando o nosso serviço, dizendo, não vou ajudar, não vou servir, até tenho talento, mas eu não estou disposto a fazer isso. Ou talvez não é nem esse o seu coração, talvez você esteja doente e não consegue. Você até quer ajudar,
mas você está doente no seu espírito, na sua alma. Entenda que é uma ação, então, espiritual para quebrar com a unidade da igreja. E aí também essa questão financeira. Assim como Gideão menciona isso para o anjo, não dá para fazer muita coisa sem dinheiro. Da mesma forma, é a unidade que provê, é a unidade que gera provisão para que o corpo de Jesus caminhe, para que essa mensagem chegue até você. Nós estamos usando recursos materiais que muitos deles foram alcançados pelo serviço financeiro que os irmãos têm prestado à igreja do Senhor, né? Então, irmãos, eu quero que você guarde isso no teu coração. Nós estamos trabalhando a identidade da igreja e nesse primeiro momento estamos trabalhando o primeiro fundamento, que é a unidade. E a gente está aqui criando um conceito. Quais são os conceitos que podem quebrar com a unidade da igreja? O primeiro conceito é o conceito da negligência, que nos fala sobre a negligência quanto à nossa participação, à nossa presença, a negligência quanto ao uso dos nossos dons e talentos e a negligência quanto à disponibilidade ou o ato de disponibilizarmos finanças, não é? E um outro conceito aqui que quebra a nossa unidade é o conceito da submissão e obediência às autoridades. Guarda isso, porque esse vai ser o tema, a continuação da segunda parte dessa palavra. Então eu quero orar pela sua vida e determinar que esses dias onde nós vamos estar falando sobre o real conceito de igreja, que esses dias possam ser dias de cura, para que nós, como corpo de Jesus, possamos ser a melhor representação divina nessa terra. Lembre-se, o mundo vai conhecer Jesus. O mundo vai conhecer quem é Cristo através da igreja que nós somos. Por isso, irmãos, nós temos que ser melhores. Guarda isso. Nós temos muita coisa aqui para compartilhar. Eu estou muito animado para falar de tudo aqui que eu tenho preparado, tudo aquilo que eu tenho preparado para você, não é? Mas por enquanto, fique até essa mensagem. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela unidade da igreja. Oramos, ó Deus, muitas vezes pelas oportunidades que nós temos negligenciado o seu corpo, negligenciado a igreja. E eu não quero negligenciá-la, Senhor, porque negligenciando-a, eu estou tirando a minha parte da contribuição, estou quebrando com a unidade, estou distorcendo a imagem de Jesus na igreja. Nós te pedimos, ó Deus, se somos a evidência de Cristo nesta terra, então que nós possamos evidenciar com excelência. Eu lhe peço no nome de Jesus. Te abençoo, meu irmão, que a graça, a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida. E até terça-feira, até a nossa próxima ministração com a segunda parte dessa palavra. Deus te abençoe.